Olá pessoal, bom dia a todos, ou boa tarde a todos. Vamos iniciar então aqui a nossa primeira aula do módulo D de amplificação de potência e de conversão de dados, conversão de sinais. Inicialmente eu gostaria de fazer uma pequena revisão, particularmente utilizando alguns conceitos, algumas expressões que nós vamos estar usando com frequência ao longo desse módulo. Então, eu já coloquei aqui na lousa algumas expressões para agilizar um pouco a nossa apresentação. Nessa revisão, em primeiro lugar, eu gostaria de falar algo que vocês devem estar cansados de saber. Não é de forma nenhuma desconsiderar o que vocês já sabem, mas apenas para trazer à superfície, já que é algo que nós vamos utilizar com alguma frequência, que é a expressão de um divisor resistivo, divisor de tensão. Vocês vão ver que a gente vai usar bastante. Então eu tenho aqui uma tensão aplicada a um par de resistores em série, e se eu quero saber qual é a resistência que se desenvolve nesse resistor R2, a expressão para isso vai ser o VR2, vai ser dada por uma razão que tem no numerador o valor de R2, que é a resistência onde eu estou interessado em avaliar a queda de tensão, dividido pela soma das resistências R1 e R2, vezes a tensão aplicada ao conjunto que é V. Naturalmente, se eu quiser a queda no outro resistor, eu teria então R1 aqui no numerador. Muito bem. Além dessa pequena revisão de circuitos, eu queria falar um pouco também de transistores bipolares de junção. Vou fazer uma representação aqui que é um pouco pecaminosa, no sentido de que essas impedâncias, na verdade, são impedâncias do modelo de pequenos sinais, então elas ocorrem numa situação em que o transistor já está polarizado e eu tenho variações de sinais de tensão e de corrente aplicadas às diferentes entradas, mas não simultaneamente, né? Isso fica parecendo aqui que está tudo simultâneo, não é esse o caso. Uma melhor representação talvez vocês encontrem na contracapa do livro do Razavi. Ele tem cada uma dessas impedâncias bem representadas naquela contracapa. Apenas para destacar, então, nós temos a impedância vista da base, naturalmente com condições adequadas para os outros terminais. Ela é o RP, que é a impedância diferencial vista da base de um transistor que já está polarizado, ou seja, aqui eu tenho já modelos de pequenos sinais, né? O transistor já está numa situação chamada quiescente, uma situação estável, e aí eu quero ver o que acontece com as variações. O transistor ele tem que ser polarizado. Da mesma forma que quando você vai soltar uma pipa, você não pode simplesmente soltar a pipa com ela no chão. Você tem que deixar a pipa voando, ela fica então numa situação praticamente estável, e aí você vai fazer as suas elucubrações com a pipa e ela vai fazer desenhos, etc. Então ela precisa de estar numa situação de alguma estabilidade, né, no céu, para que você possa fazer essas variações, né? Muito bem, e isso é mais ou menos o que acontece. Da mesma forma como eu gosto também de utilizar esse exemplo, se você vai dar uma tacada numa bola de golfe, se ela estiver no chão, direto assim, é mais difícil, né? Você normalmente tem um teezinho, que é uma madeirinha, em que você coloca no início, né, do curso do golfe, né, do local onde você vai fazer a primeira tacada, que é o driver, né? Você vai utilizar o driver para jogar a bola bem longe. Ela tem esse teezinho que é para levantar a bola e ficar mais fácil de você acertar numa posição adequada na bola com o driver, né, com o taco. Muito bem. Como também um artilheiro, na hora de bater um pênalti, ele bota a bola lá num montinho, naquele famoso montinho artilheiro, que facilitando então a posição para o chute, né? Muito bem.
Mas essa é a ideia. Então eu tenho um transistor que está polarizado, ele vai ter uma impedância de base que é o RP, nós já vamos falar sobre esse RP. Aqui do lado do coletor ele vai ter uma impedância que é um valor tipicamente muito alto, R0, muitas vezes até considerado como infinito, porque se nós não estivermos considerando o efeito Early, essa impedância vista aqui do coletor pode ser considerada como infinita. Já vamos ver isso no modelo. E uma das impedâncias muito importantes que a gente considera é essa impedância vista aqui do emissor, que eu estou chamando de ZE 1 sobre GM. GM é a transcondutância do transistor. Muito bem. Vendo aqui então o modelo de pequenos sinais, nós temos a entrada com uma ligação direta aqui para o emissor, apresentando essa tensão, essa resistência diferencial, que é o RP, certo? Aqui é a tensão VP que se desenvolve nessa resistência. E do lado de cá eu tenho o R0, que, como eu já falei, muitas vezes é desprezado por conta de ser uma resistência muito alta, em paralelo. E aqui uma fonte de corrente dependente dessa fonte, dessa tensão VP. Então, é uma daquelas fontes que quando a gente faz aquela anulação das fontes independentes, essa aí não se enquadra na lista. Por quê? Porque ela é uma fonte dependente, né? Então pode ser até que ela também venha a ser zerada, mas isso por conta do VP ser zerado. Ela mantém essa conexão aqui entre a tensão de cá e essa corrente que se desenvolve aqui. Muito bem, essa tensão é uma tensão, então, uma fonte de corrente, melhor dizendo, uma fonte de corrente dependente, que depende da tensão VP, e ela tem o valor GM-VP. GM, então, sendo essa transcondutância do transistor naquela situação de polarização, certo? Não é um transistor que está, assim, simplesmente desconectado de um circuito, ele tem que estar polarizado. E essa transcondutância, ela é a variação que se observa na corrente de coletor em relação a variações que se impõem aqui na tensão de base para emissor. Ou seja, é uma relação de duas pequenas variações que a gente pode aproximar, fazendo naturalmente o delta aqui, esses valores de variações tenderem para zero e considerar a derivada da corrente de coletor em relação à tensão base-emissor. E isso vai dar, então, esse parâmetro GM naquela configuração. Não é uma característica simplesmente do transistor, é uma característica do transistor naquela situação, tipicamente uma situação que envolve o modo de operação na região ativa direta. Então nós temos aqui esses três parâmetros que representam a operação de um transistor em pequenos sinais, que são o R0, o GM e o RP. O R0, desprezando o R0, então eu vou ter dois parâmetros de grande importância, que são o RP e o GM. E aí eu posso, na verdade, considerar também um terceiro parâmetro, que é o beta do transistor, que é dado, isso aqui é uma relação mnemônica, é dado pelo produto de RP com GM. Eu digo mnemônica pelo seguinte: se vocês pensarem nessas três grandezas, beta, RP e GM, a única forma que você pode considerar que o produto de duas dessas grandezas resulte na terceira é essa aqui. Pelo seguinte, que o beta é um adimensional, é uma relação de corrente com corrente, né? É a relação entre a corrente de coletor com a corrente de base. O RP é uma resistência em ohms, né? Que está relacionando qual é a corrente de base com a tensão de base, a tensão VBE, certo? E o GM é uma transcondutância que relaciona a corrente de coletor com a tensão de base, certo? Que tem unidade de Siemens, ou algumas pessoas preferem Mos. Mos é escrito Ohm
Ohm escrito ao contrário, né? MHO, porque é o inverso da resistência, né? Então, essas duas relações aqui, elas têm as unidades que são uma inversa da outra. Portanto, o produto vai resultar num adimensional. E é o único jeito que você consegue de botar os três numa pequena relação de produto assim. Então, é muito fácil de lembrar aqui qual que é, como que funciona isso. Agora, percebo aqui um aspecto interessante. Isso aqui é uma resistência, né? Uma resistência relaciona, como a gente falou, tensão e corrente no mesmo lugar. Essa aqui é uma condutância, que também poderia ser aplicada no mesmo lugar, mas não é uma condutância comum, é uma transcondutância. A transcondutância, ela faz uma condutância de transferência. Quando nós temos quadripolos, as relações que tem, por exemplo, entre a entrada, né, o dipolo da entrada e o dipolo da saída, a gente faz a referência a essas relações como relações de transferência. E, portanto, essa transcondutância é uma condutância de transferência entre a corrente de entrada aqui e a tensão de entrada e a corrente de saída no coletor. Perfeito? O que é interessante também é observar aqui quais são os valores típicos para isso. O beta, ele varia na faixa aí de 50 a 200, dependendo um pouco da geometria do transistor. O RP em particular depende bastante da geometria. Naturalmente também depende da operação, né? Porque o GM, ele é dado, olha que interessante, o GM é dado pela a corrente que se estabelece no coletor, a corrente quiescente, não necessariamente modelo de pequenos sinais agora, a corrente mesmo que se estabelece lá, que eu coloco o transistor para ser polarizado, dividido pela tensão térmica VT, que é aquela tensão que vale 26 milivolts para a temperatura ambiente, né? Que nós vamos ver um pouco mais adiante, nós vamos falar nessa tensão térmica. Ok, então é algo que depende aqui do ponto de operação IC, certo? Os valores típicos aqui de GM, eles são, por exemplo, da ordem de 0,1 Siemens ou Moss, né? Esse aqui sendo, vamos supor, pegar um valor típico, 100 é aqui sendo 0,1, se nós pegarmos 100 dividido por 0,1, eu vou obter aqui um RP da ordem de 1K ohm, são valores típicos, certo? Ok, vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco voltamos. Ok, pessoal, estamos de volta aqui para dar continuidade a esta revisão. Eu aproveitei e já coloquei aqui uma lousa com o que eu gostaria de mostrar. Tem aqui um circuito de um transistor bipolar de junção numa configuração emissor comum, em que eu tenho uma alimentação na base e estou aqui tirando a saída como sendo a tensão de saída no coletor. Então, o emissor é a parte comum entre a entrada e a saída. Nós vamos utilizar frequentemente esse transistor na região ativa, na chamada região ativa, que é essa região caracterizada por duas condições. A primeira é que essa junção base-emissor tem uma tensão superior a 0,7 volts, que é a barreira de potencial da junção PN da entrada entre base e emissor. Muito bem, se fosse isso aqui vale mais para transistores discretos. Se for uma eletrônica em circuito integrado, os transistores estiverem como parte de um circuito integrado, é mais tipicamente utilizado o valor de 0,8 volts aqui. Muito bem. A outra condição é de que o VCE, que é a tensão aqui entre coletor e emissor, seja superior ao VBE. Então, de certa forma, uma maneira fácil de se lembrar, né, uma maneira mnemônica de se recordar dessas condições para a região ativa direta. O VBE tem que ser superior a 0,7 ou 0,8 e o VCE tem que ser superior ao VBE, certo? Eu tenho então essa tensão aqui na entrada e a outra tensão tem que estar acima desse valor. Muito bem. A expressão para a corrente de coletor
em função do VBE é dada por essa expressão aqui, que pode ser ainda simplificada. Nós vamos ver que esse valor menos 1 aqui, ele tem um papel importante em tensões muito baixas, mas nas tensões mais altas isso fica completamente desprezível. Mas essa é a expressão que vale em todas as regiões, é uma expressão muito semelhante à expressão da corrente do diodo, vocês podem perceber, né? Sendo que aqui seria a corrente do diodo, aqui seria a tensão no diodo. E o que nós temos é que existe aqui uma chamada corrente reversa de saturação e um VT que é a chamada corrente, a tensão térmica. Muito bem. Esse menos 1, o papel dele é importante porque se não tivesse esse menos 1, o valor da corrente para um VBE igual a zero seria diferente de zero, o que não faz muito sentido. Então, esse menos 1 faz com que o fato da exponencial na origem não ser igual a zero, ele zera essa expressão, de fato que ela realmente passa pela origem, como deve ser. E aí a gente pode perceber o seguinte: para valores negativos, eu tenho aqui se destacando essa corrente reversa de saturação, que é um valor tipicamente muito pequeno, da ordem de 10 a menos 17 amperes, 10 a menos 16 amperes, uma coisa extremamente pequena. E dentro aqui do argumento da exponencial, eu tenho o VBE, que tipicamente estaria acima de 0,7 volts, no caso de uma operação ativa, e o VT, que é essa tensão térmica, que para a temperatura ambiente vale 26 milivolts. Certo? Então, esse VT é da ordem de 26 milivolts para a temperatura T absoluta de 300 Kelvin. Certo? Percebam que 300 Kelvin equivale mais ou menos a 27 graus centígrados e é tipicamente uma temperatura razoável para se considerar como temperatura ambiente. O que eu acho interessante destacar é o seguinte: nos casos em que eu tenho uma operação com valores positivos aqui, esse menos 1 vai ficar desprezível, tipicamente, e é interessante observar que nós temos aqui uma multiplicação de valores que são muito díspares. Nós temos um valor muito pequenininho aqui, né, da ordem de 10 a menos 17 amperes, multiplicado, por exemplo, por exponencial, vamos supor que eu tenha aqui 0,7 e pouco, dividido por 26 milivolts, isso aqui dá um valor de 30 aproximadamente, ou seja, exponencial de 30, que é alguma coisa da ordem de 10 a 13, ou seja, um valor extremamente alto aqui multiplicado por um valor extremamente pequeno. Essa é uma coisa surpreendente dessa expressão, porque nós conseguimos resgatar aqui de um valor quase que infinitesimal, multiplicado por um valor, digamos, altíssimo, né, ordem astronômica, para obter no resultado um valor de dia a dia, um valor razoável aí para as correntes de coletor, tipicamente alguma coisa em miliamperes, né, na maior parte dos casos. Muito bem. Essa subida aqui, nesse desenho, está até um pouco condescendente. Ela tipicamente é bastante mais acentuada, porque a exponencial, a gente tem que respeitar a exponencial. Ela explode mesmo, né? Muito bem. Continuamos daqui a pouco. Ok, estamos de volta. Eu queria terminar essa nossa revisão com uma relação aqui de impedâncias vistas de dois pontos principais em situações bastante comuns em amplificadores, que são amplificadores que envolvem uma degeneração de emissor. Então, nós vamos ver aqui o seguinte: nós temos aqui uma resistência RE, certo? Aqui tem um terra, e eu estou considerando duas impedâncias. A impedância vista aqui da base, certo? Que seria tipicamente igual
ao RP se eu tivesse com esse terminal aqui aterrado, com o emissor aterrado, né? O emissor está aqui, está o coletor e a base. Muito bem. Então nós teríamos o RP, mas também temos o RE multiplicado por beta mais 1. Esse é um aspecto interessante, ou seja, essa impedância RE, ela não é simplesmente somada ao RP para caracterizar a impedância vista desse ponto de entrada. Antes disso, ela é multiplicada por beta mais 1 por conta da contribuição que vem aqui da corrente de coletor. Então nós temos aqui as três correntes, né, de base, emissor e coletor, e essa corrente de coletor, ela é beta vezes maior do que a corrente de base. Muito bem. Essa é uma das impedâncias, eu vou colocar aqui, impedâncias com degeneração de emissor. Também estão incluídas lá na contracapa do livro do Hazav, se vocês quiserem fazer uma consulta rápida. Tem a impedância também vista do coletor. Eu não vou voltar a ela porque ela, na verdade, não vai ser tanto de interesse. Agora, a impedância que é bastante de interesse para nós aqui é a impedância vista desse outro extremo, nessa situação em que eu tenho aqui um RB, aqui eu tenho a entrada da base aqui nesse ponto aterrada, e aqui eu tenho o RE, certo? E tenho também um RC que tem o VCC, certo? Ou seja, eu quero saber qual que seria, então, a impedância vista nesse ponto aqui. Essa impedância também tem uma expressão um pouco modificada. Ela vai ser o RE, que se apresenta aqui, mais 1 sobre GM, como nós vimos numa das passagens passadas aí, né, que o 1 sobre GM é visto aqui desse terminal de emissor. Mas tem agora uma outra parcela, um outro termo, que é o RB, certo? Só que ele, em vez de estar sendo multiplicado por beta mais 1, ele está sendo dividido por beta mais 1. Certo? Porque aqui nós estamos fazendo a variação na direção inversa, né? Aqui eu tenho uma corrente muito menor do que essa que se apresenta aqui no emissor, que é a soma das duas, né? Nós temos aqui o IB, aqui o IC e aqui, então, o I. Ok? Muito bem. Eu acho que com isso nós temos um panorama geral do BJT, com algumas das relações que nós vamos utilizar com frequência. Na próxima aula nós vamos já começar a ver o amplificador de emissor comum na classe A, que é uma classe que vocês naturalmente já viram com o professor Bruno, mas agora com considerações de potências mais altas, ok?